Oi, então nós vamos começar, corrigindo exercícios de grandezas químicas, mas falando em potência da base 10. Portanto, lendo a correção do exercício, vamos ler o exercício. A anfetamina é um remédio utilizado por pacientes que sofrem de depressão. A dose diária indicada é de 10 miligramas de benzidrina. Aí foi dada a fórmula da benzidrina. Ele pede na letra A para calcular a massa molar. Para calcular a massa molar, necessário pesos atômicos, que eu coloquei em vermelho, são encontrados na tabela periódica. Como nesta fórmula eu tenho 6 átomos de carbono, multiplico por 12. Faço o mesmo processo com o hidrogênio, mesmo com o nitrogênio. A soma de tudo vai me indicar a massa molar em gramas por mol. Então, a letra A está corrigida. Lembrando que a massa molar é a massa de 1 mol. Na letra B, ele pede para você calcular os mols da matéria de benzidrina, que se encontra em 10 miligramas. Mas nós não trabalhamos com miligramas. Terá que dividir por 1000. Então, novamente, se 1 mol é igual à massa molar, quantos mols eu tenho em 0,01 gramas? Lembrando que gramas fica embaixo de gramas, porque as unidades têm que ficar do mesmo lado. Multiplica em cruz, começando pelo x. X vezes 135 é igual a 0,01 vezes 1. O valor que está com x multiplicando passa dividindo. Aí ficou um número, bem grande. Para andar com a vírgula, você vai andar com a vírgula agora para a direita. E indo para a direita, o expoente fica negativo. Então, 7,4 vezes 10 a menos 5. Mas acontece que você pode fazer todos esses cálculos usando fórmula. Esta fórmula, onde a letra N significa número de mols e o M minúsculo significa uma massa que o exercício te fornecer, que tem que ser em gramas. Então, olha, substituindo então a massa pela massa molar, que foi calculada, eu caio numa divisão, consigo calcular o número de mols. Tudo bem? Então, nesse exercício 6, o óxido de zinco é muito útil em preparo de cosméticos. Possui propriedades antimicrobianas e cicatrizantes, além de servir como bloqueador solar. Se prepararmos um bloqueador caseiro e acrescentarmos 10 gramas de óxido de zinco pulverizado, qual seria a quantidade de mols encontradas nesse bloqueador? Bom, primeiro, a fórmula é ZNO, o dado que eles dão está em gramas. Todo exercício que tiver gramas, você vai ter que calcular a massa molar. Tá? E ele pede a quantidade de mols. Pego a fórmula, que é o óxido de zinco, calculo a massa molar, conhecendo-se então os pesos atômicos. Feito isso daí, a massa molar, lembrando, sempre corresponde a 1 mol. Então, 1 mol, que corresponde à massa molar, eu quero saber quantos mols tem 10 gramas. Aqueles 10 gramas têm que ficar embaixo de 81,4. Por quê? Gramas fica embaixo de gramas. Começa a multiplicar pelo x. Então, vai ficar x vezes 81,4 igual a 10. Fazendo as contas, vai dar 0,123 mols. Poderia fazer, com notação científica. Aí você ia ficar 1,23 vezes 10 a menos 1 mols. Na fórmula, o número de mols eu não sei, mas eu sei a massa e eu sei a massa molar. O número de mols é a letra N. Então, substituindo a massa por 10 e a massa molar por 81,4, fazendo a conta de divisão, a resposta é 1,23 vezes 10 a menos 1 mols. O 7. Algumas pessoas usam produtos que dão à pele uma tonalidade bronzeada sem precisar tomar sol. Neles há uma substância chamada DHA. O bronzeamento é uma combinação química entre o DHA e a ceratina. Qual seria o número de DHA encontrados em um recipiente de aproximadamente 120 gramas desse produto? Então, ele deu a fórmula do DHA, ele pede o número de mols em 120 gramas. Falou gramas, calcular a massa molar. A massa molar, então, do DHA deu 90 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de DHA pesa 90 gramas. Ele quer saber quantos mols, então,
vai estar em 120 gramas, sempre colocando gramas do mesmo lado de gramas, fazendo a multiplicação, né? Começando sempre pelo x, x vezes 90 é igual a 120, fazendo essa divisão, 1,33 mols. Poderia também fazer com aquela fórmula. O 8. A cafeína é um excitante do sistema nervoso. Portanto, beber café é desaconselhável a pessoas nervosas e excitáveis. O Comitê Olímpico Internacional proíbe altas doses de cafeína. Atletas olímpicos com mais de 12 mg de cafeína por ml de urina podem ser desqualificados da competição. Aí ele deu a fórmula da cafeína. Repara que na fórmula tem aqui, ó, esse sinal aqui, ó. Eu tenho a fórmula da cafeína, ponto, água. Esse ponto aqui você vai usar como se fosse sinal de mais. Ou seja, você vai calcular a massa molar da cafeína e depois ainda vai somar com a massa molar da água. No caso, só tem uma água. Ok? Então, calculando, ó, esse aqui que eu coloquei, ó, é referente à água. Somando tudo, dá 212 gramas por mol. Aí ele pede na letra B, qual seria a quantidade de mols de cafeína encontrada em 12 miligramas de cafeína? Miligramas, não pode trabalhar, vai dividir por 1000. Então, agora eu sei que o mol é igual à massa molar. A massa molar eu tinha calculado na letra A, que é 212. Ponho gramas debaixo de gramas e calculo, então, a quantidade de mols. Poderia ter feito com a fórmula de número de mols, porque ele está me dando a massa e eu tenho a massa molar. Faço essas contas, ando com a vírgula, faço notação científica, 5,6 vezes 10 a menos 5 mols. 9. A substância H2O2, que é água oxigenada, né? É instável e se decompõe formando água e oxigênio. Esse oxigênio liberado reage com a melanina, quebrando as moléculas e alterando a cor dos fios. Uma pessoa deseja descolorir os cabelos, utilizou 0,588 vezes 10 a menos 1 mol de água oxigenada. Determine a massa desta água que ele usou, né? Que a água oxigenada é o peróxido. Primeiro, então, calculo a massa molar da água oxigenada. Então, 1 mol é sempre igual à massa molar. Ele está pedindo a massa, então o x agora vai ter que ficar nos gramas, e ele está dando para a gente mols. Como eu tenho que começar pelo x, então vai ficar x vezes 0,1 é igual a 0,588 vezes 10 a menos 1 vezes 34. Vai dar 1,881 gramas. O 10. O enxofre é um elemento classificado como não metálico. É essencialmente pela presença de seus átomos nos combustíveis que existe o fenômeno das chuvas ácidas. Determine a massa de enxofre que existem em 16 mols de enxofre. Bem simples. Se você saber a massa de 1 mol de enxofre, 16 mols é só multiplicar. A massa molar é 32. Isso significa que 1 mol pesa 32. Se eu tivesse 16 mols, 512 gramas. Ok?